Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Pinotti, trabalho com Direitos Humanos aqui no Instituto Rodolfo Souza e eu vou ministrar para vocês um conteúdo de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos estudar de maneira bastante preciosista esse conteúdo, vamos analisar cada uma das partes do texto da Declaração Universal para que vocês consigam não apenas decorar a Declaração Universal, como também entender o que ela diz, criando não apenas um instinto na hora de responder questões objetivas, como também base teórica para vocês desenvolverem em redações, em conteúdos do tipo. Pois bem, então eu vou começar na nossa aula, esse bloco inteiro que nós vamos analisar. O objetivo é entender o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é, o que ela representa no sistema de proteção dos direitos humanos e também estudar o seu preâmbulo, quer dizer, a parte onde são enunciadas as intenções por trás da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quais são essas intenções? O que levou à criação desse documento? Pois bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu coloco aqui no quadro para vocês, é uma resolução, mais precisamente a resolução número 217, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ela foi elaborada no ano de 1948, 3 anos depois da criação da Organização das Nações Unidas, que é de 1945. Por se tratar de uma resolução, ela não tem força normativa. Essa é a primeira coisa que nós temos que colocar. Não há força normativa na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela não tem força de lei. Por quê? Porque quando nós pensamos em direito internacional, não apenas em direitos humanos, nós temos 2 tipos de documentos. Existem alguns documentos que têm força de lei porque eles são incorporados aos ordenamentos internos, que são os tratados internacionais, e outros documentos que não têm força de lei, que eles são elaborados pelas organizações internacionais para servir de orientação, de guia para os estados que fazem parte da organização. Mas esses documentos, eles não passam por um movimento de incorporação ao ordenamento interno. Então, de um lado eu tenho esses documentos, que são declarações, resoluções, regras mínimas, princípios, diretrizes. São os chamados documentos de soft law, que não têm força normativa, tá? E do outro lado eu tenho documentos que têm força de lei, que são tratados internacionais, e como tratados internacionais, eles passam por um movimento de incorporação aos ordenamentos internos dos países. Então, quando nós temos um tratado internacional, aqui no Brasil, esse tratado internacional ele é assinado pelo presidente da República lá fora, se traz o tratado internacional para o Congresso Nacional votar, o Congresso Nacional vota e depois de votar emite um decreto legislativo, a partir do qual o presidente da República vai emitir um decreto que promulga e publica aquele tratado, bem como irá reforçar o compromisso internacional por meio da ratificação. Nesse sentido, o Tratado Internacional ele tem força de lei no ordenamento interno, diferente das declarações de documentos desse tipo. Mas o comum é que as declarações se transformem, sirvam de base para a elaboração de tratados internacionais. E precisamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos serviu de base para a elaboração de outros 2 documentos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, esse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos aborda parte dos direitos que são colocados na Declaração Universal, e o outro documento que também se deu base, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Esses dois pactos, eles são do mesmo ano, de 1966. Entende-se que esses dois pactos, somados à Declaração Universal dos Direitos Humanos, correspondem a um documento que é chamado de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Também conhecido no inglês como International Bill of Rights. Ok? Então, nós percebemos que um documento como uma declaração, ou documentos como regras mínimas e outros, por mais que eles não tenham força normativa, eles são muito importantes, porque eles servem de guias para as ações dos estados que fazem parte daquela organização. Serve para inspirar comportamentos e políticas públicas e serve, acima de tudo, para criar uma consciência no âmbito desses estados que os levem a desejar assumir um compromisso mais forte por meio do tratado internacional. Então, entende-se que da declaração passa-se para o tratado internacional porque o país vai querer assumir um compromisso mais forte e assinar os tratados internacionais. No caso, o Brasil mesmo é signatário tanto do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, quanto do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os dois estão incorporados no ordenamento brasileiro. Bom, então essa Declaração Universal, ela tem essa importância por ter impulsionado dois tratados internacionais de grande relevância no ordenamento. Mas mais do que isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem relevância por ter sido o primeiro documento internacional a afirmar direitos humanos materiais. Então, ela é pioneira. Nós temos que enxergá-la como um documento pioneiro. Por que seria um documento pioneiro? Porque foi o primeiro documento a trazer um rol, a fixar um rol de direitos humanos. Nós temos que notar que a Organização das Nações Unidas, que aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada em 1945, a Organização das Nações Unidas. Então, nós temos na chamada Conferência de São Francisco, a elaboração da Carta da Organização das Nações Unidas. Em 1945. Nesta Carta da Organização das Nações Unidas, são enunciados os propósitos por trás da criação dessa organização. Claro que nós temos que contextualizar isso no período histórico. 1945 foi o ano seguinte ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, nós havíamos passado por uma experiência bastante traumática na história da humanidade. E essa experiência traumática na história da humanidade, devido às mortes, os milhões de mortos na guerra, práticas de holocausto, regimes ditatoriais, toda essa experiência nos levou, enquanto humanidade, a refletir sobre os rumos que a gente estava tomando. Entendeu-se que a soberania de cada estado, ela tem que sofrer algumas limitações, porque, acima de tudo, deve-se buscar a preservação dos direitos de cada pessoa, dos direitos de cada indivíduo. Então, quando a Organização das Nações Unidas é criada, ela tem basicamente dois propósitos. O primeiro propósito é a preservação da paz. E o segundo propósito é a proteção dos direitos humanos. Na Carta da ONU está enunciado isso.
olha, nós estamos criando esta organização internacional para preservar a paz e proteger direitos humanos. E também na Carta da ONU se afirma que existe igualdade na fruição desses direitos entre homens e mulheres e que se acredita que a proteção dos direitos humanos é essencial para a garantia da dignidade inerente a cada pessoa. Então, a Carta da ONU, ela traz a ideia de que os direitos humanos pertencem a todas as pessoas, porque todas as pessoas são dignas, e que por isso elas devem usufruir de maneira igual desses direitos humanos. Mas qual é a pergunta que fica na Carta da ONU? Qual que é a nossa dúvida que permanece em 45? Ok, essa organização foi criada para proteger direitos humanos, mas quais são esses direitos humanos que ela pretende proteger? E a ONU precisava trazer uma manifestação a respeito de quais eram esses direitos humanos que ela tinha intenção de proteger. Virar e falar, olha, quando eu falei na Carta da ONU que nós queríamos proteger direitos humanos, é desses direitos aqui que eu estava falando. Mas isso não acontece em 45, isso só acontece aqui em 48. Então, a Declaração Universal, ela é um marco do Sistema Internacional de Direitos Humanos, porque ela é o primeiro documento a dizer quais são esses direitos. Antes, quando nós só tínhamos a criação da ONU, esse conceito de direitos humanos era um conceito meio abstrato, meio perdido no ar. Eu não sabia o que eram esses direitos. A pergunta é, quais são? Claro que a declaração ela não vai esgotar o rol de direitos humanos, mas ela vai servir de base para que todos os outros documentos de proteção surjam. E esses documentos vão aprofundar, aperfeiçoar diversos aspectos inerentes a esses direitos humanos. Então, a declaração ela é pioneira, justamente por ser este documento que é o primeiro a dizer quais são esses direitos humanos. Ela adota a seguinte estrutura, pessoal. Ela tem um preâmbulo, e é diferente do preâmbulo que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na Constituição, que é um preâmbulo curtinho. Porque quando eu tenho um tratado internacional ou uma declaração de direitos, o preâmbulo ele tem a finalidade de não apenas criar vetores de interpretação daquele documento, mas também de enunciar o que fez com que aquele documento viesse a ser elaborado. O preâmbulo ele diz a que o documento veio e por que ele foi elaborado. Então é um preâmbulo bastante extenso em muitos aspectos. Bom, além do preâmbulo, nós temos também 30 artigos. Os artigos 1 a 30, onde são discriminados cada um desses direitos humanos. Então, começa-se falando dos direitos civis e políticos, que é a primeira categoria, e depois vai se abordar direitos econômicos, sociais e culturais, que é a segunda categoria. E, por fim, a Declaração Universal traz alguns dispositivos a respeito da sua própria interpretação, como que ela deve ser interpretada e aplicada no caso concreto. Bom, nós vamos começar dando uma olhada no preâmbulo da Declaração Universal. Professor, o preâmbulo costuma cair em prova? Galera, é o seguinte, não é comum que nas provas de polícia militar, polícia civil, o examinador cobre o texto do preâmbulo, não é comum. Já vi acontecer? Já. Então, o que eu quero de você que está em casa acompanhando a nossa aula? Eu quero que você digite agora no Google Declaração Universal dos Direitos Humanos. O primeiro link que vai aparecer já é o link do documento no site da Organização das Nações Unidas. E ali você vai ter a lei seca, desde o preâmbulo até o artigo 30. Então, você vai acompanhar por aí. E eu irei colocar no quadro as partes principais desses dispositivos para a gente criar no seu caderno uma Declaração Universal dos Direitos Humanos esquematizada.
Então você vai ter ela esquematizada ponta a ponta, inclusive os aspectos centrais do preâmbulo, para que você tenha um estudo mais rápido na hora de fazer uma revisão. Agora, é muito importante que você leia a Declaração Universal, pelo menos umas 3 vezes, para que você tenha familiaridade com o texto e consiga chegar o mais próximo possível de decorar esse texto. Porque nós vamos ver questões que fazem confusões entre um e outro dispositivo da Constituição e da Declaração Universal. Então é importante que você saiba exatamente o que a Declaração Universal diz, ok? Pois bem, então o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele vai tentar dizer para nós para que a Declaração Universal foi elaborada, o que tem por trás da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a primeira coisa que esse preâmbulo diz é o seguinte, considerando, todos os parágrafos do preâmbulo começam com considerando, tá? O que tem a ver essa palavra considerando? É tendo em vista, né? Considerando tem a ideia aqui de, olha, já que aconteceu isso, tendo em vista que tal fato aconteceu, ou seja, ele está tentando justificar por que esse documento foi elaborado e aprovado, votado na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Porque esse documento ele foi submetido à votação na Assembleia Geral e aprovado pela maioria dos estados que estavam lá votando. Bem, então, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, então olha só algumas expressões que merecem consideração nesse primeiro considerando. Olha, considerando o reconhecimento da dignidade, e essa dignidade é inerente a todos os membros da família humana, e dos seus direitos iguais e inalienáveis. E dos seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. É fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Eu preciso desligar meu alarme. Pausa aí. Esqueci de desligar.